Beleza, galera, hoje é dia 18 de dezembro de 2020, depois de 4 meses de jejum sem postar nada aqui no canal, hoje eu volto para falar a respeito do absurdo que foi a decisão de ontem do Supremo Tribunal Federal, que por 10-1 decidiu que você será obrigado a tomar a vacina contra o vírus chinês. Os nossos excelentíssimos ministros acharam que o interesse coletivo ele não pode ser prejudicado pelo interesse individual. É interessante a gente observar que há diversos países pelo mundo que têm o mesmíssimo pensamento, ou seja, que o suposto interesse coletivo não pode ser prejudicado pelo interesse individual. Que países são esses? Exatamente, os países comunistas e socialistas em geral. É interessante e amedrontador, por assim dizer, a gente observar a olhos claros a nossa liberdade se esvaindo entre os nossos dedos e nós não vermos perspectiva nenhuma de melhora e nem de como nós podemos combater esses absurdos. Interessante a gente observar também que esse papo do Supremo Tribunal Federal de que o interesse coletivo deve prevalecer é uma tremenda mentira, é uma tremenda bobagem. Eu vou te dar um exemplo claro disso. O Superior Tribunal de Justiça nosso, o STJ, ele decidiu que a pessoa que é pega embriagada dirigindo seu veículo automotor em via pública, ela não é obrigada a fazer exame de sangue e bafômetro para constatar a quantidade de álcool que ela ingeriu. Isso baseado no princípio de que a pessoa não pode produzir ou não é obrigada a produzir provas contra si. Essa ação foi parar no Supremo Tribunal Federal e eles a engavetaram por lá, ainda não julgaram, é claro, porque a decisão do STJ para eles tá boa. Então, eles preferem, por exemplo, se reunir para decidir se o presidente da República pode ou não bloquear pessoas em suas redes sociais do que decidir coisas realmente importantes para o nosso país. Nesse caso específico, eu até espero que eles não decidam mesmo, porque eles vão seguir provavelmente a mesma linha do STJ. E que linha é essa? Que quando a pessoa é uma criminosa, no caso a pessoa que bebeu e saiu para dirigir, o interesse dela deve prevalecer em detrimento da sociedade, mesmo a gente sabendo que a pessoa que dirige embriagada é potencialmente perigosa, ela pode atropelar meio mundo, matar e lesionar gravemente e causar estragos físicos, emocionais e materiais, batendo em locais, batendo na casa dos outros, batendo em portão, destruindo, batendo em carro dos outros, enfim. N possibilidades dessas pessoas causarem danos à sociedade. Mas nesse caso, o nosso judiciário não está preocupado com a sociedade. Agora, no caso do vírus, sim. Sendo que esse discursinho deles, porque eles falaram o seguinte, não, a pessoa não vai ser obrigada a tomar. Não é nada coercitivo. Porém, o Estado poderá criar medidas restritivas para te obrigar a tomar a vacina. Essa é a ideia deles. A gente ainda não sabe quais medidas restritivas serão essas, provavelmente ficarão a cargo dos governos estaduais, e a gente já sabe o potencial destrutivo que é o governador João Dória aqui em São Paulo para quem é da capital paulista. Jair Bolsonaro falou que o governo federal não estipulará nenhuma medida restritiva para aqueles que decidirem não tomar a vacina. E vejam como a nossa liberdade não tem valor, por assim dizer, em nosso país. Ela é facilmente jogada de lado, ela é facilmente descartada, e nós vimos isso diversas vezes nesse período da pandemia, desde a proibição de você sair de casa, desde a obrigatoriedade de você usar a máscara, desde templos religiosos fechados, enfim, a gente viu diversos absurdos nesse período, e as pessoas não se importam em perder a sua liberdade pela suposta segurança que o Estado vai te dar. E essa desculpa que eles deram é tão absurda que o interesse coletivo não ficará prejudicado com a possível recusa de um indivíduo não tomar a vacina. Por quê? Nós temos 3 personagens nessa história. Nós temos o vírus, nós temos o grupo que não quer tomar e o grupo que quer tomar a vacina. Se essa vacina realmente é eficiente, como dizem que é, as pessoas que querem tomar a vacina, elas vão tomar e ficarão imunes ao vírus. As pessoas que não quiserem tomar,
elas estarão assumindo o risco de transmitir e de ser contaminada pelo vírus. Ou seja, se 80% da população quiser tomar a vacina e tomar e ficar imune, você vai ter esses 20% que vão transmitir e ser contaminados pelo vírus. Que segurança coletiva é essa, sendo que 80% já tomaram a vacina? Então percebam que essa ideia deles não tem nada a ver. Esse discursinho, esse papo furado deles não tem nada a ver. Eles querem te obrigar de qualquer jeito a fazer com que você tome a maldita vacina. Talvez por... Eu não vou arriscar qual seja o motivo deles de pensar assim, mas eu sei que um dos motivos fica bem claro, que é demonstrar que você não é dono da sua vida. Você não tem liberdade nem para escolher se você vai tomar uma vacina que não tem comprovação nenhuma ainda, ou se você vai assumir o risco de ser contaminado pelo vírus. Isso fica muito bem claro em toda essa situação. E se você tem alguma dúvida ainda, se você é a favor ou contra a obrigatoriedade de tomar a vacina, é só você ver as pessoas que são a favor da obrigatoriedade. Por exemplo, Felipe Neto e afins. Aí você já sabe o lado que você deve ficar. Então que nós possamos fazer alguma coisa, nem que seja expor a nossa indignação, para que a nossa liberdade não seja ceifada do jeito que está sendo, porque o negócio está complicado. E agora eu já fico esperando qual será a próxima medida que o João Dória vai tomar aqui em São Paulo. Tenho até medo do que ele vai inventar. Afinal, ele é um ditador em potencial. Em potencial não, né? Já demonstrou diversas vezes essa intenção dele de ceifar a liberdade da população, principalmente aqui de São Paulo, visando poder, visando glórias próprias, tentando demonstrar que é ele quem manda e que nós devemos ficar, quietinhos.